Quando eu tenho a oportunidade de anunciar o nosso expositor da noite, eu sempre gosto de destacar, isso é importante, a atividade profissional. E hoje, quem vai falar conosco, a meu convite, é o Gilvan. E é interessante que ele já falou a respeito disso, porque o Gilvan, ele tem uma atividade profissional ligada à propaganda, à informática, a esse todo mecanismo que hoje nós nos utilizamos. Eu falo isso por quanto o Gilvan já explicou, e na literatura espírita nós temos informações que lá na nossa pátria espiritual, no mundo que nós viemos e voltaremos um dia, esses mecanismos de comunicação está muito mais avançado. Porquanto, quando me recordo, Gilvan destacava, por exemplo, lá em 1935, quando surgia as comunicações a Chico Xavier da série Nosso Lar, pelo espírito André Luiz, ele já falava em televisão de plasma, de comunicações, de imagens. Isso só muito depois que nós alcançamos aqui na Terra. E eu fico a imaginar, né? O que está para vir para nós. E o que eles têm lá de comunicação. Por isso que é importante. E eu convoquei mesmo, falei, ó, Gilvan, e dei até o tema para ele. Tema não, deu os livros, você vai falar sobre isso. Gilvan. Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui, como eu sempre falo, porque é um momento em que nós podemos aprender cada vez mais acerca da doutrina espírita juntos. E eu não posso me furtar de falar nesse começo aqui uma experiência muito bacana que aconteceu comigo, exatamente relacionado a esse tema da noite. Quando o Dr. Marcos me disse, olha, nós estamos estudando aqui, às segundas-feiras, agenda cristã e conduta espírita. Está sendo tão bacana cada noite de estudo, que ele disse, olha, por que você não fala de algum tema desses que nós estamos estudando aqui? Falei, perfeito, vamos lá. E aí, na hora de preparar e escolher o tema, eu falei, meu Deus, o que eu falo, né? São tantos temas bacanas, e eu tenho que escolher um só, né? Por conta do tempo que nós temos. E aí eu me pus a orar, falei, olha, Jesus, me auxilia, me intua aqui, qual tema eu devo escolher. Então eu coloquei os 2 livros, Agenda Cristã, Conduta Espírita, no índice. E eu falei, olha, eu vou bater o olho aqui, e qual dos temas do índice dos 2 livros eu achar mais interessante, que me chamar mais atenção, é sobre ele que eu vou falar. Pois bem, estou lá olhando o índice, pumba, me chamou a atenção o tema, que eu vou até colocar aqui para vocês. No lar. Aí, tudo bem, falei, é isso aí, vou falar sobre ele. Então, fui lá ler, estudar e tal, pesquisar. E aí sobrou um tempinho na minha agenda, eu falei, olha, eu vou pegar para editar uma das aulas do estudo do ano passado, que eu ainda não editei para pôr no ar, né, no canal do YouTube. Quando eu jogo na timeline do programa de edição lá, qual que era a aula que eu estava editando? No lar. Então eu falei, agora eu tenho convicção que era isso mesmo para eu falar. Foi impressionante. Então eu me direciono muito por essas questões. Eu peço auxílio aos amigos espirituais, porque eu devo dizer a vocês,
eu sou muito inferior a vocês na hora de tomar decisão. Com certeza vocês são muito mais assertivos e muito mais decididos. Eu sou super indeciso. Então, na hora de tomar uma decisão, eu sempre fico perdido. Eu vou para cá, vou para lá. Estava falando até para Amarildo que eu tinha uma decisão para tomar por esses dias e eu coloquei bem assim para a espiritualidade. Olha, se o fulano entregar os papéis até tal dia, é esse caminho que eu sigo. Se ele entregar no outro dia, é esse outro caminho que eu sigo. Então, eu sempre coloco assim, né? E aí ele entregou a papelada hoje. Eu falei, então já sei qual caminho eu tenho que seguir. Sempre assim, porque eu fico perdido. E tenhamos a certeza que a espiritualidade está sempre conosco, buscando uma brechinha para ser ouvida, uma brechinha para nos ajudar, para nos auxiliar, certo? E o tema dessa noite, nós vamos fazer nesse formato de estudo mesmo. Nós vamos lendo junto e refletindo sobre cada pedacinho aí desse capítulo pequenininho que o André Luiz nos presenteou, tá? Então vamos lá. No lar. Essa é a nossa postura, e o livro Conduta Espírita, até mesmo no prefácio, Emmanuel coloca que não é uma cartilha para que o espírita siga à risca. Olha, você deve se vestir com essa roupa, você deve pintar o cabelo dessa cor, você deve dirigir o carro desse jeito, nada disso. A doutrina espírita não tem dogmatismo, ela não diz o que nós devemos ou não fazer. Ela simplesmente nos educa para o bem. Então, a conduta espírita, apesar de parecer que está dizendo, olha, é assim que você tem que se conduzir na vida, na verdade não. São dicas práticas que André Luiz nos presenteia para que a gente possa refletir sobre o nosso dia a dia. Então, não é nada novo as informações que nós temos aqui, mas são itens que às vezes nós, no dia a dia, no caminhar da vida, a gente se esquece. E André Luiz vem nos lembrar. Então vamos lá, no lar. Começar na intimidade do templo doméstico a exemplificação dos princípios que esposa, com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele. Primeira informação interessante que André Luiz coloca aqui. Na intimidade do templo. André Luiz já coloca a nossa casa na mesma linha de importância dos templos religiosos. Por quê? Dentro da nossa casa é o templo primário, é o momento em que o amor ele deve florescer. Então a nossa casa ela não é apenas uma edificação de telha, de cimento, de tijolo, de bloco, de light steel frame, de wood frame. Não, ela é um templo. E por ser templo, duas coisas têm que acontecer lá. Deus precisa ser cultivado no interior das nossas casas e o amor entre nós também. Então é isso que está dizendo aqui, ó. Olha só. Na intimidade do lar, a gente tem que começar a ser cristão de verdade. É lá que deve começar a nossa caminhada. E eu sei, como você, eu sou um pouco pior. Eu sei que eu não sou tão cristão em casa como eu gostaria de ser. Mas a ideia é que nós estamos aqui realmente para poder evoluir um pouquinho de cada vez, porque a evolução não dá saltos. A gente tem que ir passinho, né? E evoluindo a cada dia, a começar do nosso lar. Até por isso que talvez o livro de André Luiz mais famoso, Nosso Lar, tenha duplo sentido no título, né? Nosso Lar como o nome da comunidade e talvez uma lembrança de nós voltarmos para a nossa casa, né? Vamos lá. Fé espírita no clima da família e fonte do espiritismo no campo social. Olha que divisão legal. Fonte, o que acontece com uma fonte? Ela jorra água. Então, no campo social, na sociedade, na relação da família divina mais ampla, é onde nós temos que beber do conhecimento espírita. E na casa tem que ser a fé aplicada com essa doutrina.
Então, realmente, a nossa relação é com aqueles que estão conosco. Muitas pessoas têm a falsa ilusão de achar, olha, eu reencarnei para uma grande missão, eu vou salvar a humanidade, eu vou fazer acontecer. Se a gente conseguir reparar pelo menos os problemas que nós temos com aquelas criaturas que estão conosco, já está muito bom. Depois você vai pensar nas coisas maiores. Então, é onde a gente tem que aplicar a nossa fé, é dentro do lar. Calar todo impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao Evangelho, de modo a estabelecer a harmonia em si mesmo perante os outros. Eu gosto muito de uma frase que eu conheci há muitos anos atrás, que diz o seguinte: não é o Evangelho que tem que se enquadrar na nossa vida, é a nossa vida que tem que se moldar ao Evangelho. Muitas vezes nós queremos fazer uma interpretação errônea da Bíblia ou do Evangelho para que justifique as nossas falhas. É aí que surgem todos esses problemas religiosos que nós temos no planeta. É uma interpretação para justificar, olha, Deus mandou matar os infiéis, então é isso que eu estou fazendo. Estou fazendo a missão de Deus. E não é nada disso. É uma interpretação para poder justificar a minha vontade, o meu desejo de fazer o mal. Quando, na verdade, nós temos que voltar para a essência, que é o amor. Então, nós temos que nos moldar ao Evangelho e não o contrário. A humildade constrói para a vida eterna. Isso aqui é fantástico, né? A humildade, e todos nós temos exemplo disso nas nossas casas, é preciso ter muita humildade. Não estou falando daquela humildade de falar assim, olha, nossa, como você é inteligente, não sei o quê, e você fala, não, imagina, não sou nada disso. Não estou falando dessa humildade, mas a humildade de você engolir seco, quando você sabe que tem razão, mas para promover o equilíbrio dentro de casa. Essa é a humildade que leva para a vida eterna. A humildade de você, muitas vezes, saber que está fazendo do jeito certo, mas, bom, em prol da paz, tudo bem, você tem razão. Isso é muito difícil. Isso é o que eu mais preciso aprender. E olha só, proporcionar às crianças os fundamentos de uma educação sólida, bem orientada, sem infundir-lhes medos ou fantasias, começando por dar-lhes nomes simples, olha aqui, fala até do nome, né? Nomes simples e naturais, evitando a pompa dos nomes famosos e suscetíveis a lhes criar embaraços futuros. É muito interessante essa visão aqui, porque muitas vezes, na sociedade atual, os pais querem delegar às escolas a missão de educar os filhos. A escola é complemento. A missão de educar é do pai e da mãe. Tem que começar a pedagogia dentro do lar. E como é que as crianças aprendem? Principalmente os mais novos, pelos exemplos. Eles não ouvem o que a gente fala, mas eles copiam exatamente o que a gente fala, o que a gente faz, da forma que a gente faz. É pelos exemplos. E eu tenho que dizer que eu tenho tido contato ultimamente com a pedagogia Waldorf, e a Nicole vai para uma escola Waldorf, né, que está inaugurando aqui em Rio Preto, e a primeira entrevista que tem lá com a professora, eles fazem uma pergunta: vocês estão dispostos a mudar hábitos em prol da educação dos seus filhos? Olha que coisa interessante, hein? Por quê? Porque a educação começa em casa. Então não adianta nada dar uma diretriz para a criança na escola e em casa fazer diferente. Então muitas pessoas cobram do filho, vai lá fazer tarefa, vai fazer não sei o quê, e a criança nunca viu o pai ou a mãe com um livro na mão. Vai lá fazer não sei o quê, vai escovar o dente, e nunca viu o pai e a mãe com a escova na boca.
Vai lá fazer tal coisa. Ah, mas você não faz. Não, mas não interessa, eu estou mandando. Não é? Os mais antigos tinham esse discurso, né? Não interessa o que eu faço, eu que mando aqui. É isso, a gente tem que começar a cultivar nos pequeninos essa bênção do exemplo dentro de casa. Seguindo, o lar, aqui, ó, que já falou, tá vendo? André Luiz é muito esperto. O lar é a escola primeira, a gente nunca pode se esquecer disso. Sempre que possível, converter o santuário, novamente aqui ele usa um outro sinônimo, templo agora, santuário familiar em dispensário de socorro aos menos felizes, pela aplicação daquilo que seja menos necessário à mantença doméstica, ou seja, tudo aquilo que sobra na nossa casa falta na casa de alguém. Então, se a gente puder dar aquilo que sobra, mas Gilvan, eu já vivo numa pobreza danada, todo mês não fecho o cheque especial, cartão de crédito, eu sei como é isso. Mas não tem jeito para ajudar mais ninguém. Mas você não tem meia hora para ouvir alguém que está precisando de um consolo? Você não tem um final de semana para você trabalhar em alguma obra assistencial aí, construindo alguma coisa, servindo sopa, fazendo alguma coisa? Então, às vezes, as nossas capacidades estão faltando para alguém. Você é advogado? Dê lá uma vez por mês umas consultas de graça. Você é publicitário? Ofereça isso para alguma casa assistencial. Você é médico? Dê umas consultas de graça. Entendeu? Então, às vezes não nos sobra o material mesmo, mas às vezes sobra uma qualificação, um tempo, uma ideia que vai ser útil, com certeza, para alguém. A seara do Cristo não tem fronteira, isso é uma grande verdade. Você pode ajudar de, bilhões de formas. Se está sozinho com a sua fé, no recesso do próprio lar, deve o espírita atender fielmente ao testemunho de amor que lhe cabe, lembrando-se de que responderá em qualquer tempo pelos princípios que abraça. Tem até uma passagem na Bíblia que diz, né? A quem mais é dado, mais será cobrado. Ou seja, todo o conhecimento que nós adquirimos, ele pesa contra nós dessa forma. Porque a partir do momento que você recebe a iluminação espiritual, o entendimento, você está cometendo erro sabendo que está cometendo erro. Então, isso pesa contra nós. Então, a gente tem que fazer mais, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece. E isso aqui é muito interessante, porque muitas pessoas, às vezes, têm problemas em casa, na família, por ser o único espírita. Você tem que vencer essas barreiras, e não brigando com ninguém, mas simplesmente sendo um exemplo como espírita. Às vezes você é espírita sozinho em casa, ou às vezes a sua casa é espírita, mas na família, de um modo geral, ninguém é. Como eu já contei aqui até mesmo, questão do batismo da Nicole e tal. Mas você não precisa ofender ninguém, simplesmente você tem que mostrar suas convicções. Olha, eu acredito nisso aqui, isso aqui me faz um bem danado. Não é estar lá no centro, não é nada disso que você está pensando, né? As fantasias que as pessoas fazem e tal, mas é o caminho do bem, a gente segue Jesus. Por isso que a nossa conduta ela é espírita, mas a nossa agenda é cristã. Jesus é o nosso direcionamento, é o nosso modelo e guia. Pois bem, a ribalta humana situa-nos sempre no papel que devamos desempenhar. Isso é um questionamento que eu tive a vida inteira. Eu falava, meu Deus, mas se eu tivesse reencarnado numa família melhor, se eu tivesse tido a oportunidade melhor, se eu tivesse feito tal coisa de tal forma, né? A gente sempre se questiona, e se eu tivesse encarnado lá como filho de um grande pessoa lá na Europa, um cara que já mexia com tecnologia, talvez meus caminhos teriam sido mais fáceis. Mas não, a gente encarna exatamente no local devido. Eu, por exemplo, não gosto de calor. Amo o Rio Preto, mas eu não gosto de calor.
moraria numa cidade fria. Então eu sempre falo para a Alessandra, poxa, por que eu não fui parar em Curitiba? Não é? Por que eu não fui parar em São José dos Campos? Eu tive que vir para Rio Preto mesmo. Mas era porque aqui era o lugar que tinha que estar, ué. Então a gente sempre encarna com aqueles que estão ao nosso redor no lugar certo. Então não se questione, olha, tem problemático na sua família, na minha também tem. É nesse lugar que era para a gente ter vindo mesmo. A gente não está no lugar errado. Então vamos lá. Ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho com todos aqueles que lhe coparticipam de fé, estudando as verdades e irradiando o bem, através de preces e comentários em torno da experiência diária à luz dos postulados espíritas. A gente já cansou de falar disso, e eu estou falando para mim também, que muitas vezes falho no Evangelho no Lar, mas é um momento precioso de nós termos duas coisas acontecendo. A visita dos amigos espirituais superiores e o atendimento daqueles espíritos que vivem com nós. Muitas vezes nós vamos cultivando um ambiente deletério, num ambiente pesado em casa, e lá também comungam conosco de espíritos sofredores nessas mesmas áreas. Você tem um problema no rim e fica lamentando por ele, com certeza vai aparecer espírito que ficou preso nessa coisa do rim. Você tem depressão, como eu tenho, se você fica se lamentando, com certeza espíritos deprimidos acabam indo lá se aproximar de você. Então o culto do Evangelho no lar, ele não é somente para nós encarnados, mas para os desencarnados que porventura ali estejam. Então ele é importantíssimo para uma mudança de vibração nossa e daqueles que estão lá também. Por isso que não é simplesmente um hábito piegas ou uma religiosidade antiga de ficar lendo o Evangelho, fazendo oração, nada disso. É um momento de luz mesmo para os nossos lares. Quem cultiva o Evangelho em casa faz da própria casa o templo do Cristo. Isso é fantástico, não é? O próprio Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá no meio deles. Evitar o luxo supérfluo nos aposentos, objetos e costumes, imprimindo em tudo características de naturalidade, desde os hábitos mais singelos até os pormenores arquitetônicos da própria moradia. E André Luiz é porreta, né? Ele fala até da decoração do lar. Não é verdade? O que ele está dizendo para nós? É errado ter uma casa de 3 andares? Não. É errado ter um loft estilo nova-iorquino, com pé direito duplo assim, bonito, né? É errado? Não. É errado você ter 3, 4, 5 carros na garagem? Não. Mas a nossa vida tem que refletir o uso. De que adianta nós termos coisas as quais nós não usamos? O cara faz uma varandona de churrasco linda e não convida ninguém para um churrasco. Onde já se viu? Tem que usar esse negócio aí, não é? Então, não há problema nós termos as coisas, mas as coisas não devem estar ali por ostentação, mas para o uso. Se é para o bem, se é para promover para a família um ambiente mais gostoso, invista sim na sua casa. Invista num carro melhor. Invista num sofá, não é? Num Chesterfield de couro, londrino original. Não tem problema nenhum. Tá vendo? Eu estou quase um decorador, né? Mas enfim, é que eu gosto desse programa. Quinta-feira é uma beleza. Irmãos à obra. Bom, então não há problema nenhum, contanto que o nosso lar tenha vida, contanto que as coisas estejam lá por um motivo, pelo uso, pela felicidade, para o aconchego das pessoas. Então vamos lá. Saindo da parte religiosa, da parte da educação dos filhos e da decoração, vamos para outra área. Não há verdadeiro clima espírita cristão sem a presença da simplicidade conosco. Isso é o grande segredo. Não há problema nenhum você ter uma boa roupa, um bom carro, uma boa casa, contanto que isso sirva somente para satisfazer aquela
conforto que te dá como prêmio do trabalho que você tem, e não como ostentação. Fazer de você uma pessoa simples, mesmo que você seja chique no último, como diz os outros, né? Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Isso na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Tem mais um pedacinho aqui, que é muito curtinho, ele dá uma página, que mostra se a gente é um cristão equilibrado em casa, como nós devemos ser na rua. Olha só, demonstrar como exemplos o que o espírita é cristão em qualquer lugar. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente pensa assim, ó, vou viajar. Não estou em Rio Preto, as pessoas não me conhecem, aqui eu posso soltar a franga, né? Na verdade, não, você tem que ter um equilíbrio, uma coerência com quem você é. Ter respeito pelas pessoas, não é? No trânsito, está dirigindo, respeitar as pessoas, mesmo que o cara te corta, mesmo que o cara joga o carro em cima de você, é difícil, eu sei que é difícil, mas a gente tem que ter uma postura equilibrada onde quer que a gente esteja. A vinha do Senhor é o mundo inteiro. Lembra na outra que estava dizendo? Que a obra do Senhor ela é muito mais ampla. Aqui ele já fala, é o mundo inteiro. E se a gente chegar ao momento da evolução dos terráqueos, que nós estivermos prontos para interagir com o universo, também nós podemos dizer que é o universo inteiro, a vinha do Senhor. Colaborar na higiene das vias públicas, não atirando detritos nas calçadas e nas sarjetas. Isso daqui é cidadania, né? André Luiz só está nos lembrando novamente disso. As pessoas de bons costumes, esse termo é antigo, hein? Se revelam nos menores atos. Isso é uma grande verdade, né? Você está vendo lá um negócio no meio do caminho, não é o seu papel pegar aquela sujeira e pôr no lixo, mas não custa nada, né? Consagrar os direitos alheios, usando cordialidade e brandura, com todo transeunte, seja ele quem for. Ser educado com qualquer pessoa, porque todos nós somos irmãos. O culto da caridade não exige circunstâncias especiais, é isso que eu estava dizendo lá atrás. Às vezes a gente espera, olha, a hora que eu ganhar 10 mil conto por mês, eu vou dar 500 conto no centro. Não, às vezes não é isso. Às vezes você está precisando fazer uma ligação para alguém que está precisando ouvir uma palavra de consolo. Então é nos pequenos gestos, nas coisinhas mais simples. Cumprimentar com serenidade e alegria as pessoas que convivem conosco, inspirando-lhes confiança. Eu tinha esse hábito, aí as pessoas começaram a me achar meio louco, que eu tinha o hábito de cumprimentar todo mundo onde eu ia, né? Aí agora eu sou mais quietinho. Na época da faculdade, a gente tinha acho que 30 alunos na sala, e como eu era, como é que fala? Coordenador de sala, não sei como é que chama isso aí. Eu tinha lista com o nome de todo mundo, então eu decorei o nome e sobrenome de todo mundo. Aí eu chegava de manhã, bom dia fulano Beltrano da Silva, e cumprimentava todo mundo com o nome completo. Aí eu fiquei parecendo meio estranho, eu comecei a dar uma brecada nisso. Mas não custa nada a gente animar as pessoas num bom dia, né? Então vamos lá. A saudação fraterna é cartão de paz. Isso é uma grande verdade, né? Às vezes a gente está tão agitado e vem aquele irmão tão bacana e vem dar um abraço em nós, não causa um negócio tão bom, a gente reequilibra as nossas energias com esses gestos de carinho. Exteriorizar gentileza e compreensão para com todos, prestando de boa mente informações aos que se interessam por elas, auxiliando as crianças, os enfermos, as pessoas fatigadas, em meio ao trânsito público, esse ou naquele mistério. Isso é muito importante, a gente ter o hábito de ajudar as pessoas. Entrou alguém novo no trabalho, ajude a pessoa a se adaptar. Encontrou um turista pedindo uma informação, ajude. Né? Às vezes você dá umas informações que depois você não tem tanta certeza, você fala assim, abre logo o sinal para eu ir embora. Né? Vai que o cara erra, que eu falei, eu às vezes me equivoco aí com o nome das ruas e tal. Mas a gente tem que tentar ser cordial com todo mundo, ajudar na medida do possível, né?
Alguns instantes de solidariedade semeiam simpatia e júbilo para sempre. Tem até o caso do André Luiz, né, que quando ele chega no nosso lar, ele puxa a ficha lá, digital dele, né, e fala assim, olha, quem tem orado por você? Aí mostra a mãe dele e mostra uma senhora para quem ele atendeu, se eu não me engano, uma consulta gratuita lá na clínica. E ela orava por... Você está vendo como que um gesto de amor para uma pessoa, às vezes você ganha um fã seu que vai orar por você no momento em que você nem sabe. E aquela oração vai te auxiliar de uma forma fantástica, não é? Coibir-se de provocar alarido na multidão através de gritos ou brincadeiras inconvenientes, mantendo silêncio e respeito junto às residências particulares e justa veneração diante dos hospitais, escolas, templos, presídios. Mas, enfim, a gente ter respeito pelas coisas, isso aqui é cidadania também. A elegância moral é selo vivo da educação, com certeza. Abolir o divertimento impiedoso com os mutilados, com os enfermos mentais, com os mendigos, com os animais que nos surjam à frente. Isso hoje em dia a gente chama de bullying, não é? A gente se divertir enquanto o outro sofre. E aqui ele já vai mais além, aos animais também, né? Os menos felizes são credores de maior compaixão. Proteger com desvelo caminhos e jardins, monumentos e pisos, árvores e demais recursos da beleza e conforto nos lugares onde estiver. O logradouro público é salão de visita para toda a comunidade. Vede prudentemente como andais. Paulo aos Efésios 5,15. Essa questão final aqui é muito importante. Ultimamente, nós não temos tido amor à nossa pátria, ao nosso continente, ao nosso planeta. Porque nós entendemos que o espaço que é nosso é somente aquela metragem que a gente comprou, foi lá no cartório e registrou, aquilo é meu, aquilo eu cuido. A rua não. Quando na verdade não. Aquele lá, aquele pedacinho de terra ali é só seu, tudo bem. Só que aquela rua que está ali em frente é sua também. E do vizinho, do outro, do outro, do outro. Eu acho tão bacana a gente poder usufruir de espaços públicos. Eu dei tudo numa boa, né? Num lugar lá, num gramado, assim, imagina que delícia. Né? Isso é um hábito que os europeus têm muito, né? De ir aos parques. Vai lá de bicicleta, para lá, né? Lá em Paris, deita lá na grama, fica lendo um livrinho, que beleza. A gente tem que ter amor e respeito também pelos espaços públicos. E também cuidar deles. Ah, olha, o poder público não cuida aqui. Ué, faz um mutirão, junta 5, 6 pessoas, paga alguém para cortar a grama do canteiro central ali, ué. Não há problema nenhum. É uma obrigação do poder público? É, porque a gente paga imposto. Mas quando ela não vem, também eu não vou viver num chiqueiro porque a prefeitura não fez. Não é verdade? Tanto é que hoje a gente paga imposto e paga plano de saúde. A gente paga pela segurança e mora em condomínio. Então a gente paga tudo dobrado hoje em dia, né? Por conta disso. Então, se a gente tiver essa visão a nível mundial, nós não precisaremos mais ter medo. A Terra vai chegar nesse patamar, não sei quantos milênios, mas vai, de nós amarmos tanto o público quanto o privado da mesma forma. Em resumo, é isso. São só dicas que André Luiz traz para nós aqui de maneira muito bacana, muito simples e que faz a gente realmente refletir nesses pequenos detalhezinhos que nós podemos melhorar na nossa vida. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa noite.